Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou trazendo esse vídeo para apresentar mais uma novidade. Para quem tem dificuldade em fazer reparo em placas de smartphones, eu estou desenvolvendo um curso de microeletrônica aplicada à manutenção do celular. Esse curso será online, esse curso vai conter 97 aulas, e nós vamos ter algumas aulas de bônus de alguns professores já consagrados aí na microeletrônica. Então nós vamos ter um curso recheado de informações e alguns bônus ainda para vocês, para que vocês possam ter muito mais entendimento. Então esse curso será focado na microeletrônica, não é um curso de desmontagem, é um curso que vai ensinar para vocês os conceitos da eletrônica, a aplicação prática dos componentes, a forma de teste para cada um deles e soluções para defeitos. Então vocês vão aprender a fazer troubleshoot, mapeamento de placa, enfim, assiste o vídeo aí até o final e vocês vão entender um pouquinho mais sobre esse meu projeto. Valeu pessoal, tamo junto! Nesse curso, o aluno vai aprender a consertar todos os tipos de smartphones, tanto Android como iOS. O meu conteúdo vai abranger aulas de microeletrônica aplicada à manutenção de smartphones. Vamos aprender a identificar, testar e trocar os principais componentes da placa de um smartphone. Nesse curso, vocês vão aprender a fazer o mapeamento de placas. Mapeamento de placa é uma técnica onde vocês aprendem a testar e anotar, criar bancos de dados. A partir dessas informações, vocês vão poder fazer concertos futuros. E vamos praticar também testes baseados na engenharia reversa. Na engenharia reversa, nós criamos defeitos e apresentamos possíveis soluções. Isso é muito bom também para se aprender. Vamos aprender a ler e interpretar os esquemas elétricos dos fabricantes de forma correta também. Tá? O esquema elétrico ele te dá algumas referências, mas na maioria das vezes não te mostra quando que essa referência pode se apresentar e pode ser testada. Vamos aprender a entender as siglas, simbologias, nomenclaturas, tudo que estiver contido aí no esquema elétrico, eu vou apresentar para vocês. Nesse curso eu ensinarei a vocês como que eu crio meus troubleshoot. Troubleshoot nada mais é do que um passo a passo para a solução de um problema. A partir do momento que eu tenho um troubleshoot desenhado, eu posso pontuar os lugares a ser testados, e isso vai me dar certeza de que eu não esqueço nenhum ponto. Quem nunca passou pela situação onde se fica 1 hora, 2 horas analisando e não se consegue ter o diagnóstico? Aí você vai para casa, descansa a cabeça e lá você pensa, poxa, esqueci de testar um indutor naquela malha. Aí você vai lá no dia seguinte, faz o teste do indutor e acha o defeito. O troubleshoot ele serve para evitar essa situação, porque se você pontua os lugares a serem testados, mesmo que você não siga de forma pontual, você acaba sabendo que naquele lugar ali ainda está faltando um teste. Então é isso, o troubleshoot, além dele ser passo a passo, nós podemos trabalhar também com fluxogramas, né, indicando os testes, nós temos também a certeza de não esquecer nada pelo caminho. Então nós vamos fazer do zero, vou mostrar para vocês por onde que começa, por onde que passa e onde que chega. E dentro desse cenário, nós vamos aí marcar os principais componentes a serem testados. Lembrando que para se fazer um troubleshoot, é obrigação do técnico conhecer as funções do smartphone, os setores em que essas funções operam e depois relacionar os envolvidos. Tá? Então, por exemplo, se o celular deixou de carregar ou apresenta falha de carregamento, vocês têm que sempre considerar a entrada, que é dada através do conector USB. Considere que antes do conector USB existe um cabo aí por trás disso, uma fonte. Eles também têm que atender alguns critérios aí para que o carregamento possa ser concluído. E a partir dali, eles têm chaves, né? Tem componentes, né? nas malhas, tem circuitos integrados, né? Todos, né? Com a função de gerenciar a carga da sua bateria. A própria bateria, né? Então eu tenho que testar a bateria, tenho que testar o carregador, tenho que testar o conector USB, depois eu tenho que enxergar os componentes nas malhas de carga e aí saber a forma de teste para cada um deles. Tá? E a malha de carga principal, que nós chamamos de VBus,
pode estar operando corretamente, mesmo assim o seu celular não carregar. Então nós temos que saber enxergar todas as bases, né, necessárias para um carregamento acontecer e tentar entender em qual delas o defeito se apresenta. Poderia ser numa malha de dados, pode ser numa ID de detecção do cabo, pode ser defeito numa malha BAT-TERM, tá? Então temos que enxergar tudo para poder chegar no nosso diagnóstico aí de forma mais precisa possível. Neste curso, vocês vão aprender também a usar a fonte de bancada. Alguns alunos ainda têm dúvida a respeito dessa ferramenta. Ela é muito simples, mas ela te possibilita em muitos testes. Então, ela é imprescindível, né? A fonte ela tem que fazer parte da bancada aí do técnico em eletrônica. A fonte ela não é apenas para vocês ligarem o seu smartphone. A fonte serve também para que vocês possam observar os consumos de corrente ao longo de um tempo. Defeitos, né, a partir de consumos de corrente, padrões de consumo de corrente. As nossas fontes elas têm proteção OCP, OVP. Nós podemos utilizar uma fonte para injetar tensão para desprender calor, como eu posso ter uma fonte para injetar tensão e observar qual o consumo de corrente nessa malha. Então tem bastante coisa que dá para se fazer com uma fonte e alguns técnicos acabam não fazendo por falta de conhecimento. Então nós vamos também neste curso, esse curso lembrando, tá? É microeletrônica aplicada à manutenção de smartphones. Nós vamos apresentar algumas ferramentas e formas de utilização delas. Multímetro é uma ferramenta simples, mas muito importante também. Multímetro tem várias escalas, né? E além de vocês saberem utilizar cada uma delas, as escalas elas vão aferir grandezas, né? E as grandezas elas se relacionam aí sempre que a placa está em funcionamento. Além de vocês terem que saber separar uma grandeza da outra, desassociar, né, para testes, vocês têm que saber utilizar formas de testes com multímetro. Por exemplo, eu posso testar uma malha com multímetro na escala de voltímetro, numa situação em que eu alimento, eu coloco essa malha para funcionar e confirmo se a tensão da referência está presente. Eu posso, nessa mesma malha, usar o multímetro na escala de diodo em condução reversa para capturar uma queda de tensão com a placa desligada. Como eu posso, nessa mesma malha, utilizar o multímetro na escala de ohmímetro para tentar entender qual o valor de resistência que essa malha apresenta. Então, todos os valores apresentados em forma numérica servem como referência aí para que vocês possam achar defeito. Então, tem muita coisa a ser feito. Isso ajuda até a entender malhas de baixa resistência, que alguns técnicos não conseguem diferenciar isso aí de curto, como ajuda também a diferenciar fuga de curto. Então, são duas situações de defeito, né? Um celular, ele pode não funcionar por fuga de algum componente, como ele pode funcionar por curto, tá? E um deles pode desprender calor e o outro não. E aí, quando não aquece, qual que é a forma que eu vou usar para tentar achar esse defeito? Aí tem técnicas para isso. Então, eu vou mostrar para vocês a técnica Kelvin, que é a medição de 4 pontas, como que vocês podem aplicar aí nos testes. Vamos aprender a utilizar a técnica do SMB, onde você consegue observar a tensão e corrente circulando ao mesmo tempo, tá? E outras mais. Vamos utilizar nesse curso a ferramenta osciloscópio também. É uma ferramenta muito importante, muito poderosa aí nos diagnósticos. O osciloscópio, além de vocês conseguirem capturar valores, que é o que o multímetro permite, ele consegue capturar figuras, né? Através de gráficos, vocês conseguem perceber tipos de atividades aí das malhas. Então, para que vocês possam capturar atividades elétricas digitais, o osciloscópio hoje ainda é a melhor ferramenta. E essa atividade não é rara não, tá, pessoal? Atividade elétrica digital, ela acontece em todos os circuitos integrados. É que os técnicos, na maioria, eles acabam não tendo conhecimento para os testes e acaba até desprezando essa informação. E acaba até condenando a placa e fazendo diagnósticos errados. Então, quando se fala de bases de funcionamento de um circuito integrado, nós temos que lembrar que não é apenas tensão, corrente e resistência, não. Nós temos, além das alimentações, as malhas de reset, temos os barramentos, né? Temos aí barramentos MIP, que são barramentos aí de imagem, né? Temos o barramento I2C, que é um protocolo de comunicação digital também, que é endereçado, o osciloscópio, além de ele te dar uma onda quadrada, ele acaba te dando um código binário que é referente a esses endereços,
a forma como que essa onda quadrada trabalha e muito mais coisa. Inclusive, a aula bônus do professor Fábio da Eletrotec vai ser dedicado a esse tipo de informação, tá bom? Vamos aprender também, nesse curso, eu vou ensinar para vocês também formas alternativas de se testar essas comunicações digitais. O multímetro até testa-se algumas coisas na escala de voltímetro e ohmímetro, porque os barramentos, né, a maioria deles, eles vão conduzir dados a partir de uma tensão, e essa tensão ela vem através de um resistor de PUAP que pega de uma malha ali always, né, uma malha que existe em todo o tempo. Tá? Então essa malha always ela está sempre presente. Existem resistores, né, capturando a tensão dela para um barramento, e no momento, né, que a lógica de comunicação é dada, aí vocês conseguem capturar essa tensão. Se a tensão ela está ausente, o barramento não funciona. Aí vocês vão testar a resistência do resistor. Se ela estiver alterada, aí vocês sabem o porquê do barramento não está funcionando, e o circuito integrado acaba não trabalhando em função desse tipo de defeito. E esse defeito ele pode ser identificado utilizando o multímetro, sim. Então, quem diz que apenas o osciloscópio vai te possibilitar identificar defeito de um barramento, está enganado. Dependendo do tipo, do defeito, o multímetro pega, tá bom? Mas o osciloscópio ele vem para enxergar a atividade, a forma como que essa conversa está acontecendo. Existe uma ferramenta que eu vou apresentar nesse curso para vocês também, em uma das aulas, que é chamada de analisador lógico, que tem o valor de um multímetro, é uma ferramenta bastante barata, está em torno aí de R$100, e que também consegue enxergar a atividade elétrica digital, consegue ver o código binário e uma forma de onda. Para isso, vocês vão ter que utilizar essa ferramenta junto ao computador de vocês. Vale muito a pena ter, e eu vou mostrar para vocês nesse curso também, tá bom? Lembrando que no meu curso, tá, eu vou ensinar vocês a identificar, testar e trocar todos os componentes da placa do smartphone. O meu curso ele não tem foco em microsoldagem, porque eu já tenho um curso junto com o professor Alisson na JCL, mas dentro da aula de eletrônica vou dar alguns caminhos aí para vocês, tá bom? Vamos aprender também a analisar o setor de radiofrequência do smartphone. Também é um setor aí que acaba sendo aí muito difícil para a maioria dos técnicos, né? Até porque na parte de radiofrequência nós contamos aí com a corrente alternada e os componentes eletrônicos eles passam a trabalhar de forma diferente. Então as linhas de antenas elas apresentam baixa impedância, né? Impedância, a sua grandeza pode ser medida em ohms, então ela vai apresentar em torno de 50 ohms, o que fará com que nos testes de continuidade, escala de apito, a linha toda fique bipando com a referência no terra. Tá? Isso em função da baixa resistência da malha e também por apresentar indutores em paralelo. Né? Então tem sim, pessoal, para quem fala que não pode ver, que não existe indutor em paralelo, ele pode não ser colocado em paralelo no setor lógico, né? Onde tem a tensão de alimentação dos CIs. Mas quando se usa no setor de radiofrequência para filtrar algumas interferências, então o indutor ele é bem aproveitado aí junto com capacitores e resistores. Então os filtros, né, que pertencem às malhas de antena, eles vêm com essas funções, né, de atenuar, permitir ou rejeitar diversos tipos de frequências. Até porque o que vem do espaço, ele não vem dedicado ao seu smartphone. Então as chaves de antena, os switches, né, e os filtros junto com os modems, os PAs, eles vão trabalhar tudo isso aí que vem de forma assim descompensada. Então vamos aprender a entender testes para entrada de sinal de antena, filtros, chaves, os PAs e os modems, né, que são os transceivers, né? A partir daí, aí nós vamos ter lá o componente principal gerenciando todas essas ações, que é a CPU no caso, né, o A-Baseband se for um iPhone, como teremos aí os PMICs, né, o PMU, mandando alimentação também para esses setores, tá bom? E tem o software, né, o software é a instrução para o hardware, então o software ele interage, né, com todos esses componentes para que as coisas possam acontecer. Então, para que vocês possam identificar defeito, nós vamos pontuar as formas de teste, sempre fazendo primeiro o que é mais fácil, para depois chegar numa parte mais avançada da solda na placa.
Tá? Então façam sempre análise de fora para dentro, sempre considere as programações, as configurações dos smartphones e observem qual que é o histórico do defeito. Sempre atento a detalhes. Vejam que o seu cliente te passa de informação e trabalhem essa informação. Use análise visual para começar os seus estudos. Nunca comece soldando uma placa. Tá? Façam uma análise visual, façam o básico dentro do que vocês puderem fazer antes de desmontar o smartphone, e aí nós vamos depois para a placa. É muito importante também saber diferenciar um teste estático de um teste dinâmico. O que é um teste a quente ou um teste a frio? No caso do teste estático, ele não necessita de alimentação na placa. Então, nós vamos desconsiderar o uso da fonte e da bateria. E vamos colocar um multímetro para fazer essa função. Então, sempre que vocês estiverem utilizando, por exemplo, multímetro em escala de diodo, ele vai se comportar como uma fonte. Ele vai fornecer tensão e corrente para que vocês possam testar o sistema. E a resposta será dada em forma de números. Aprendam a padronizar esses números, porque eles vão te mostrar as alterações e aí os defeitos vão aparecer junto com essa informação. Muito importante também que o técnico saiba, além de conhecer a função de cada componente, entender a associação dele na placa. Componente associado em série e em paralelo, eles trabalham de formas diferentes. Conheçam as aplicações práticas de cada componente para que vocês entendam o sintoma de defeito. Às vezes, um tipo de defeito ele pode ser característico de um componente e não ter nada a ver com outro. E se o técnico sabe essa informação ou conhece esse tipo de sintoma, ele já economiza 50% de tempo na análise. Tempo também é dinheiro. Quanto mais rápido analisar, melhor, né? E quanto mais correta for a sua análise, menos chance aí de vocês errarem. O erro, às vezes o erro inviabiliza o conserto. Vamos aprender também nesse curso a diferenciar os tipos de curto. Tá? Existe curto que é muito fácil de identificar, porque o componente desprende calor por efeito Joule. A partir do momento que a corrente cresce, o elétron ele se atrita, né, um contra o outro. Quando o caminho é difícil, o elétron ele se choca, produz calor, e aí vocês conseguem até identificar o componente mais facilmente. Mas temos algumas regrinhas. Nem tudo que aquece é curto. E nem sempre o curto desprende calor. Então, nós vamos ter que aprender a lidar com essas informações também. Então, é isso, pessoal. Esse meu curso, ele terá 97 aulas e cada aula custará R$1. É isso mesmo, repetindo, tá? O meu curso de microeletrônica aplicada na manutenção de celulares e smartphone terá um custo total de R$97. E terá 97 aulas, fora as aulas bônus. Eu vou colocar aí para vocês, que alguns parceiros já estão me fornecendo, tá bom? Então, para quem tem dificuldade de fazer um curso presencial, para quem já faz concertos, mas tem dificuldade em fazer análise, entender e interpretar os esquemas elétricos, esse é um curso que vai te ajudar, tá bom? Eu sempre indico, né, para que meus alunos eles façam o maior número de curso possível, tá? Porque quando você aprende, quando você estuda, tá? Você vai ficar melhor nas suas análises. Cada hora que você ficar estudando, você se torna melhor do que a hora anterior. Então, não é jogar dinheiro fora, não, pessoal. Quando você faz um curso, por mais que você já tenha feito outros, sempre vem uma informação diferente ali, tá bom? Então, ó, eu vou deixar o link aí do meu grupo de WhatsApp para que vocês entrem apenas, né, com a proposta de interesse, tá? Não quer dizer que quem entrou vai participar, tá? É que esse grupo eu vou estar utilizando para atualizar vocês a respeito desse treinamento. Então, pode ser que eu coloque algumas lives lá para vocês, passe mais informação ali dentro do grupo, e aí de repente, se vocês gostarem das informações, se identificarem com o conteúdo, vai custar R$97, tá bom, pessoal? Então, eu estou deixando o link aqui. Esse curso não é um curso da JCL, tá? Isso é um projeto meu, projeto particular meu. Eu já conversei com o professor Alisson, tá? Então, nós não vamos participar juntos desse curso, mas que fique claro que a JCL continua com os cursos presenciais, a JCL continua com os cursos online ao vivo, mas esse curso que eu vou fornecer para vocês é um curso gravado,
tá? É um curso que vai ter 97 aulas e vai custar R$ 97, tá bom? E as aulas vão ter foco na microeletrônica aplicada à manutenção dos smartphones. Então, vamos aprender a entender o comportamento dos componentes, a forma de teste, tá? E suas aplicações práticas. Vamos entender como que um circuito integrado trabalha, né? Como que vocês podem testar, quando que ele apresenta defeito. Então, é um curso que é dedicado ao smartphone, tá? Então, nós vamos ficar testando coisas em smartphones, mas sem esquecer da base da eletrônica. Tá? A eletrônica hoje é a base de tudo, né? Se você tem um equipamento eletrônico, ou você conserta por osmose, que é por repetição, sem ter entendimento, ou você entende os conceitos e aplica os testes e desenvolve soluções. Então a ideia é essa. Ao invés de vocês ficarem procurando por soluções prontas, que vocês aprendam a desenvolver as soluções. Vocês vão muito além do que vocês conseguem ir quando vocês estão só buscando coisas prontas, tá bom? Pessoal, eu agradeço mais uma vez por vocês terem ficado até aqui. Não se esqueçam de entrar aí no link, né, para acessar o grupo, porque dentro desse grupo eu vou manter vocês atualizados, tá bom? O curso ainda não está lançado, ele ainda não está concluído, ele está em andamento e vai ser lançado pela plataforma da Hotmart, ok? Então, mais uma vez, muito obrigado por vocês participarem e tamo junto.